Muito bem, nós estamos celebrando o dia de Pentecostes. Com essa celebração, nós encerramos o tempo pascal e, ao mesmo tempo, celebramos o nascimento da igreja. Agora, não mais dentro, mas agora a igreja é enviada para proclamar ao mundo as maravilhas do Senhor. E exercendo uma única linguagem que todos nós entendemos, a linguagem do amor. Quando nós encontramos isso, nós conseguimos aproximar também até mesmo dos nossos irmãos diferentes que professam a fé e que buscam e manifestam a vossa fé de forma não igual à nossa. A linguagem do amor aproxima-nos desse grande mistério da nossa celebração. Hoje, Pentecostes, ela é uma festa judia, judaica. Lá no começo era uma festa tradicional onde se celebrava a festa da colheita. Ou seja, eles recolhiam os frutos e os primeiros frutos que eles recolhiam levavam então ao templo. Era a festa das primícias. Com o passar do tempo, essa festa também ficou dedicada para celebrar a aliança que Deus tinha feito com o povo do Monte Sinai. Lembramos que o povo, saindo do Egito e indo para a terra prometida, num determinado momento, Deus então desce e fala a Moisés. Há uma manifestação, por isso que a imagem que nós temos na primeira leitura, de relâmpagos, de trovões, de línguas de fogo, é menção a essa experiência lá do Antigo Testamento. Com o passar do tempo, essa celebração no cristianismo, já no Novo Testamento, celebra então o Pentecoste, o início da missão da igreja, 50 dias após a Páscoa. Hoje de manhã eu até relembrava a comunidade, se depois você quiser chegar em casa, pegar lá no livro de Levítico, no capítulo 23, lá você vai ver todas as festas que eram celebradas. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes, a festa do dia da expiação, a festa das semanas, que eram festas, celebrações litúrgicas, a qual a comunidade se reunia em Jerusalém para poder agradecer e celebrar. No Novo Testamento, nós temos presente essas duas festas, a Páscoa e Pentecostes. A Páscoa nós celebramos ainda há pouco, 50 dias, o nascimento de Cristo, ou a ressurreição de Cristo, o ressurgimento dele diante das trevas, do medo e da insegurança. Com o Pentecoste, ele diz, domingo passado, que voltaria ao Pai, mas nos daria o Espírito Santo. E é esse que faria com que nós fôssemos igreja, peregrina neste mundo. Como nós ouvimos na primeira leitura, vários lugares, a manifestação plena do Espírito, ela vem para unificar todos os povos. Já faz quase 2000 anos que esse evento aconteceu. E até hoje nós temos dificuldade de trabalhar a unidade. E até mesmo dentro de nós, até mesmo dentro da própria comunidade, dentro da própria igreja, há tanta divisão. Significa que nós ainda não compreendemos o que está unido no mesmo Espírito. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, ele é muito categórico. Quando ele diz que os dons e carisma são vários, os ministérios são vários, mas nós pertencemos ao mesmo Espírito. Então não pensamos que, porque falamos em línguas, somos melhores do que aqueles que talvez anunciam a palavra, ou aqueles que anunciam a palavra são melhores do que aquele que visita um doente. Não, todos nós recebemos os dons e carisma do Espírito para colocarmos em prática, para que a missão da igreja continue perpetuando. Mas uma coisa nós não podemos negar. O Pentecoste nos chama à unidade. A unidade na diversidade. Quantos carismas, quantos dons nós temos. E às vezes a gente não sabe valorizar isso. Por isso que nós nos dividimos. Porque achamos que as pessoas têm que pensar igual eu penso. Não, nós podemos ser diferentes. Mas nós somos iluminados e guiados pelo mesmo Espírito. Ontem, na nossa vigília de Pentecostes, nós fazíamos menções nas orações por todas as igrejas.
de todas as linhas, mostrando que nós somos um único, e nós temos um único Deus. E Ele, de certa forma, manifesta, e vai sempre manifestar nas demais também, não só em nós. Nós não somos portadores apenas da verdade, a verdade que é Jesus Cristo. E todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor, esse também pertence, esse também está movido pelo Espírito Santo. Quando nós lemos lá na primeira leitura, que os apóstolos estavam em oração lá no cenáculo, nós entendemos que a comunidade junta, ela recebe de Deus esse mandato de anunciar Jesus. Nós não ficamos e nós não recebemos o Espírito dividido, separados. Precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos trabalhar no mesmo propósito. Assim nós entendemos. Veja que desce como línguas de fogo sobre os apóstolos. Essas manifestações para mostrar que esse foi um fato extraordinário. A ação do Espírito Santo na vida da igreja é algo extraordinário, que deve e manifesta em nós a nossa missão de batizados. Hoje é Pentecoste, amanhã também será Pentecoste. O Pentecoste é todos os dias na nossa vida. Não é uma efusão que aconteceu no passado, mas é uma efusão que acontece todos os dias. Vinde, Espírito Santo. Nós rezamos isso nas nossas orações. E enchei os corações dos vossos fiéis. Não é? Acendei neles o fogo do vosso amor. Olha só, olha a força dessa oração. Olha como que nós devemos nos comportar como irmãos e irmãs, rezando e invocando a presença do Espírito Santo. A igreja não nasce sozinha, ela nasceu pela força do Espírito Santo. A missão da igreja é conduzida pelo Espírito Santo. E se nós não invocamos, nós corremos o risco de ficarmos naquela experiência lá de Babel, que todo mundo falando, mas ninguém se entendendo. No Espírito Santo, não. Todos nós entendemos, porque a linguagem que nos fala é a linguagem do amor. Peçamos a Jesus essa força, e peçamos a Ele também, que nos dê os dons da sabedoria, do conselho, da ciência, do temor de Deus, do entendimento, da piedade. Esqueci alguém? Fortaleza, né? Olha só, quantos dons a gente tem. E sabe que cada dom desse produz frutos. São frutos do Espírito Santo. E às vezes nós não conseguimos. Essa semana está difícil eu produzir algum desses frutos, porque pensa em alguém que está muito raivoso, muito angustiado, porque esse bendito, não sei se alguém já teve dor de rim, mas incomoda para danar. Né? Aí eu estou pedindo, Senhor, dê o dom da fortaleza, né, para mim, para eu poder rezar essa missa, né? Porque hoje de manhã foi feio, eu podia ter cortado a transmissão, né? Mas assim, se nós invocarmos isso, nós agiremos em espírito. Por isso que quando você é chamado para uma missão na igreja, quando alguém chega e diz, irmão, nós estamos precisando de você. Olha, a igreja está achando que você deveria ser o nosso coordenador, que você deveria ser membro dessa pastoral, você deveria ser membro desse grupo, sabe por quê? Não é. É o Espírito de Deus que está movendo em nós e quer suscitar em nós um novo ardor. Nós não podemos ficar olhando para o passado e com sentimento de inveja dos apóstolos que tiveram aquela manifestação belíssima. Sabe por quê? Porque cada dia que nós nos encontramos, cada vez que nós nos reunimos para celebrar, o Espírito de Deus manifesta em nós. Volto a dizer, Ele não manifesta sozinho, fechado. Diz o Evangelho de hoje que eles estavam onde? Lá no templo, no cenáculo, em oração, mas as portas estavam fechadas. E muitas vezes, na minha e na sua vida, Deus não age porque nós fechamos e endurecemos o nosso coração. E às vezes até nos afastamos da comunidade. Porque na comunidade há divergência. Na comunidade há dificuldade. Porque o outro não pensa como eu. Porque o outro não fez o que eu gostaria que fizesse. Ah, porque fulano falou isso e falou aquilo de mim, eu não sei o que mais. Sim, o Espírito Santo vem para poder
fazer com que nós vençamos isso e nós sejamos renascidos de novo. Ainda há pouco a gente cantava no ato penitencial: banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já não existem mais. Quantas vezes nós ainda não conseguimos nos libertar do nosso passado? E por isso, nós não sentimos e não conseguimos fazer a experiência de Deus. Porque ficamos amarrados naquilo que foi a século seculorum. Meu irmão, minha irmã, a manifestação desse Deus que vem sobre nós. Por isso é importância. Nós tivemos a experiência da novena. Quem participou da novena de Pentecostes aqui na SEBS? Levanta a mão. Isso, olha só. Isso. Essa pequena igreja, esse pequeno grupo lá junto, às vezes apertado, às vezes com muito espaço, mas lá, fervoroso, pedindo, clamando para que o Espírito Santo de Deus viesse. É Ele que suscita, é Ele que nos ampara. De vez em quando a gente escuta assim: nossa, você estava ungido pelo Espírito Santo, né? E nós todos temos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas o que Ele faz em nós? Ele faz a gente ficar fechado, isolado no nosso grupo? Não. O Espírito Santo vem e se coloca no meio, como Jesus fez, e anuncia para nós o quê? A paz. E a paz, irmãos e irmãs, de forma alguma é a ausência de conflitos. Às vezes a gente acha que paz é ausência de conflito. Não. Eu rezo tanto e parece que as coisas para minha vida não dão certo. Parece que cai um terremoto na minha cabeça, né? De vez em quando a gente pensa assim. Aí eu penso, poxa vida, podia dividir essa dor de rim com alguns aqui, né? Ah lá, ninguém quer, tá vendo? Mas, sabe, se a gente está na força de Deus, no Espírito Santo de Deus, é Ele que vai cuidar, é Ele que cuida de nós. Mas você tem invocado, você tem rezado, sabe? O problema maior dentro de nós, da igreja, e eu falo isso, não é porque fofoca não, mas nós dividimos demais, sabe? A gente quer ser melhor do que o outro, muitas vezes. E por isso a gente não consegue viver a unidade. Porque se o meu pensamento não for prevalecido, se o meu ideal não tiver, eu não participo. Não. Às vezes, nós temos que entender que tem horas que eu preciso ficar no banco ali, né, remoendo, rezando. Porque quando eu me coloco aqui, eu estou assumindo uma responsabilidade enorme. Porque de vez em quando a gente escuta isso: nós não podemos falhar, nós não podemos errar. E aí é somente o Espírito de Deus para nos dar força, para nos incentivar. Ele nos envia. No final da missa, nós recebemos o envio: vão em paz, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Aliás, Jesus falou isso alguns domingos atrás: eu estarei convosco todos os dias, e sem mim nada podeis fazer. Eu não penso que o meu ideal, o meu projeto é maior do que o projeto de Deus. Se alguma coisa ainda não está dando certo, é porque talvez não é de Deus. O projeto não é de Deus. O projeto é humano. É o projeto da carne. E aí, quando é carne, morre. Mas quando é espírito, vive. Olha, seria tão importante se nós fôssemos para essa experiência de oração. Esse dia conversando com a Neuza, né? A Neuza trazendo para nós aqui o convite para nós fazermos a experiência de oração. São 15 semanas para nos reunirmos, para poder partilhar, para poder estudar, compreender, aprender a orar, às vezes no silêncio. Porque a gente quer orar, mas a gente quer falar. E às vezes não é nós que falamos, é Deus que fala.
E às vezes na própria comunidade a gente tem dificuldade de reunir um grupo de pessoas para poder rezar, para poder orar. Mas depois a gente vai lá no WhatsApp, no Facebook, e a gente destila tudo que não está dando certo. Mas e a sua conexão com Deus? E a sua forma de falar com Deus? Como é que você fala? Quando eu era jovenzinho, a gente tinha uma musiquinha que a gente cantava. O telefone de Deus é a oração, né? Lembra dessa musiquinha? Aí a gente liga. né? Talvez vocês não são tão antigos como eu, mas né? A gente fazia o gestinho, liga nessa hora, né? O telefone de Deus é a oração. Agora a gente precisa aprender. Senão o Espírito Santo não vem. Vamos recordar o texto. Se tiver como voltar aí a primeira leitura, que está congelado, né? Mas a primeira leitura diz: eles estavam lá no cenáculo em oração. E aí, quando eles estavam em oração, o Espírito Santo desceu sobre eles. Por isso que a gente insiste com a catequese, com a liturgia, com as pastorais, com os movimentos, para que eles procurem e criem na comunidade momentos de oração. Para quê? Para se abastecer, para ficar cheio de Deus. Sabe por quê? Porque lá fora o tempo, as tempestades vão vir com força. E se nós não estivermos firmes, nós seremos levados pela tempestade. É isso. A oração faz isso com a gente. Sabe, só a oração nos mantém de pé. Né? Olha lá. E todos, volte um pouquinho mais. Fazendo favor, bem no início da leitura. Tem como voltar? Olha lá. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos. Olha lá. No mesmo lugar. Domingo é o que para nós? É o dia? Achei que era o dia de fazer churrasco. Né? É também. Por que não? Mas é o dia do... Então, em outras palavras, quando chegou o domingo, podíamos fazer assim, né? A comunidade toda estava reunida onde? Aqui, na igreja, né? E eles estavam reunidos. De repente veio do céu um barulho. Teve não lembro que ano que foi, que nós estávamos rezando essa missa de Pentecostes, entrou uma pomba aqui e ficou dando volta. Quem lembra dessa cena? Não. E aí, de repente, desce em nós o Espírito. E aí, cheios dele, a gente sai e a gente vai falar para o outro. Sabe por quê? Que amanhã você vai chegar no teu trabalho, você vai encontrar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, talvez mal-humorado, entristecido, aborrecido. E aí você vai ter que fazer o quê? Dar os frutos do Espírito Santo nele, não é? Ou não acontece isso? Talvez você vai voltar para sua casa e você vai encontrar as pessoas desanimadas. E aí você tem, cheio do Espírito Santo, você vai anunciar, você vai produzir os frutos. Por favor, produza isso, né? Todos os dias, porque o Espírito Santo de Deus desce sobre nós. Ele vem em nós. Ele não veio lá no passado. Como eu disse, Pentecostes é todos os dias. Todo dia é dia de Pentecostes. Porque ele continua agindo na nossa vida, na igreja e na sociedade. E somos nós os verdadeiros protagonistas. Somos nós os verdadeiros discípulos. Estamos aqui para isso. Para voltarmos. Não é para chegar lá em casa e falar assim: nossa, o padre hoje falou 40 minutos, né? Hoje tinha alguma coisa que não estava legal, estava abafado na igreja. Não, não. É para você anunciar, para você produzir coisas boas. Qual que é o refrão aí? Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa
poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E quando a gente lê lá, que é nos apóstolos, sabe o que significa apóstolos? Enviados. Então todos nós aqui somos enviados a sermos anunciadores desse projeto magnífico que Deus tem. Eu sempre digo que Deus, Ele sempre tem o melhor para nós, mas nós precisamos querer, né? Porque há uma condição, abrir-se. Conversando ontem com umas pessoas sobre um trabalho que eu faço, a pessoa dizia, mas eu não permito isso. Falei, ok, se você não permite, não vai acontecer. Se você acolher, a sugestão na sua vida pode mudar. Sabe por quê? Porque Deus não arromba o coração de ninguém. Seria bom se Ele fizesse assim, que Ele viesse com uma reto escavadeira, né? E com aquela boca assim, viesse no teu coração e arrancasse as pedras. Mas Ele não faz. Ele apenas toca. Ele apenas bate. Se você quiser abrir, Ele vai fazer morada. Senão, você vai continuar vivendo como que você quer viver. É assim. É simples. Mas Deus virou as costas para mim? Jamais. Jamais. Agora, por que será que as coisas não acontecem? Porque nós ficamos com uma experiência da primeira igreja, fechada por medo. E o medo é algo que também é importante a gente saber. Ele também nos ajuda a ser motivados. Mas não podemos ficar parados no medo. Porque quando o Espírito Santo de Deus é em nós, Ele inunda em nós, aí, sai da frente, que nós parecemos um CBTzão. E vamos passando, e vamos derrubando, principalmente as barreiras que muitas vezes nós mesmos criamos, pessoalmente falando e comunitariamente também. Peçamos a Deus essa força desse Deus que vem e derramando sobre nós os dons do Espírito Santo. Amém?